Prezados amigos, estamos iniciando mais um evento da Amigos, Encontros de Cultura. Os trabalhos serão conduzidos pelo nosso presidente, engenheiro Flávio Ferreira Pesser, a quem nós passamos a palavra. Por favor, Pesser. Ok, boa noite. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, que para nós é muito importante, e principalmente o nosso convidado de hoje, o Sérgio Gonzaga. Mas eu vou pedir para as pessoas que desliguem os seus microfones, porque está dando eco, né? Então, acho que o Wenzel, tu estás com o telefone ligado, com o microfone ligado, melhor dito. Isso, tá. Muito obrigado. Amigos, Encontros de Cultura, é formado por um grupo de amigos, obviamente, como o próprio nome se refere, e nós nos reunimos periodicamente, agora de uma forma virtual, obviamente pelas razões que todos conhecemos. Mas sempre buscamos convidar algum participante, enfim, palestrante, conferencista, ou mesmo para um bate-papo, né? Pessoas importantes e que nos possam, obviamente, fazer refletir. E temos um princípio aqui, Sérgio, que é o seguinte: a gente pode divergir em tudo, só não pode, na realidade, acabar com a nossa amizade. Entendeu? Quer dizer, aqui o ódio tem limite. Bom, o professor Sérgio, né, depois eu vou fazer uma breve apresentação, se necessário for, mas vai nos falar hoje sobre Neruda. O Neruda, Os Voos do Condor. E quero dizer, Sérgio, que apesar desse título, né, Neruda, Os Voos do Condor, eu quero dizer que Neruda era conhecido como um poeta do mar. Então, tu está utilizando aqui uma técnica retórica, né, para mostrar as diferentes facetas, né, do Neruda, como poeta, foi diplomata, foi político, foi comunista, foi amante, aliás, muito amante, né? Então, creio eu que é isto, né, que nos traz, nos motiva a conhecer mais Neruda, né? Não apenas pela sua poesia, mas, enfim, tudo essa representatividade que ele carrega, né, como um grande homem da literatura, né? Mas o Sérgio, ele é professor de literatura brasileira da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em literatura latino-americana, tem vários livros publicados, né, sobre temas vão da literatura brasileira, passam também pela literatura latino-americana, né, e está previsto nos próximos meses, né, Sérgio, que tu lance um livro chamado O Esplendor da Ficção, né, que são estudos sobre alguns dos grandes ficcionistas da América Latina. Então, desde já, vamos aguardar aí o lançamento deste livro, dessa publicação. Palestrante conhecido e foi fundador do curso unificado do Colégio Leonardo da Vinci e também da editora Leitura 21. Dirigiu a editora da URGS por mais de 30 anos, ou por 30 anos, enfim. Foi diretor do Instituto Estadual do Livro e ocupou o cargo de secretário de Cultura de Porto Alegre por 8 anos. Né? Oportunidade que eu tive de conviver um pouco mais próximo com o Sérgio, porque nesta época eu dirigia também o DEMAI, e aí foi durante o governo municipal do José Fogaça. Né? Enfim, atualmente exerce as funções de coordenador do setor de literatura e humanidades da Secretaria Municipal da Cultura. Então, assim, uma breve apresentação, resumidamente, né, fazendo com que seja apresentado o nosso palestrante de hoje, o Sérgio Gonzaga. E vou, então, lançar esse voo pelas cordilheiras dos Andes para nós chegarmos até o mar e até Neruda. Vai lá, Sérgio. Tudo bem. Bom, muito obrigado pelo convite. Quando eu soube da entidade, né, ou do agrupamento de vocês, desse coletivo, né, desse aparelho que vocês mantêm ainda, eu digo, claro que vou. Sinceramente, fosse
escolher, o poeta que eu daria, que trabalharia, eu não escolheria o Neruda, né? Eu tenho poetas com maior apreço do que o Neruda, embora goste do Neruda, e o Neruda tem algumas coisas efetivamente espetaculares, mas é uma obra meio desigual, né? É uma obra imensa, é uma obra gigantesca. Eu agora, porque na verdade eu quis escrever também sobre Neruda, porque eu tinha feito um estudo aí curto, de 20 laudas, sobre uma síntese, uma introduçãozinha ao Neruda, para uma publicação aí. E eu me dei o trabalho de ler tudo, nem eu tinha lido tudo, é uma infinidade, são mais de 40 livros, né? Ele era... às vezes parece ceder ao impulso da tagarelice, né? Por vezes é um poeta tagarela, mas, apesar desse excesso, né, tudo nele é excessivo, as imagens são excessivas, são desbordantes, desmesuradas, e às vezes a gente tem que fazer tipo o rei, né, da Espanha para o Chaves, né, porque não te calas, né? Mas esse lado quase monstruoso da sua produção tem alguns momentos que se inserem, com certeza, alguns momentos antológicos da poesia, pelo menos da poesia ocidental, que a gente conhece, eu conheço um pouco, né, do século XX. Ela realmente portanto, um poeta que tem uma gangorra, assim, né? E, portanto, me agrada falar também do Neruda, até porque, como vocês colocaram, ele tem uma vida, não sei se não está ecoando, eu estou ouvindo um certo eco na minha voz aí. Tá, não? Sim, tá ecoando, mas dá para se entender perfeitamente. Tá, eu vou tentar me afastar um pouco, que talvez melhor. Nós estamos com esse microfone, não, Kiko, do computador, né? Da câmera. Bom, eu vou tentar falar um pouco menos alto e baixar aqui, eu vou baixar esse meu som aqui. Vamos ver se vai melhorar isso um pouco. O mesmo estava... mas ele é um indivíduo, né, que tem uma vida muito rica, muito intensa, e ele foi, sem dúvida nenhuma, o poeta da alta cultura mais lido no século XX. Né? Em 1961, comemoraram a venda ou a edição já de 1 milhão de exemplares do livro mais conhecido dele. Eu estou tentando achar aqui, mas não está aqui comigo. 20 poemas de amor e uma canção desesperada. Um livro que os adolescentes da América Latina, especialmente da América Hispânica, que os adolescentes da Espanha, da Europa Ocidental, mesmo nos Estados Unidos, que é uma cultura muito fechada, né? Mas onde o Neruda era bastante conhecido, leram esse livro com devoção, porque era uma espécie assim de breviário, de manual das paixões juvenis, de toda a multiplicidade de sentimentos que um indivíduo aos 20 anos é capaz, talvez até o resto da sua vida, mas especialmente aos 20 anos, e sua incapacidade de entendê-lo, compreendê-lo e nomeá-lo. E, de alguma maneira, o Neruda faz isso nesse livro, que é o seu segundo livro, e que ele escreve, que tem... Depois vamos ler alguma coisa. Poesia, a gente tem que ler poemas, né? A gente tem que ouvir poemas. Então, ele se tornou uma referência internacional. Quando ele ingressa no Partido Comunista, em 1945, ele que nasceu em 1904, né, ele não chegou a completar 70 anos, morreu, como todo mundo sabe, logo após, uma semana, 15 dias depois do golpe do Pinochet. Né? Ainda escreveu o seu último artigo, o último texto, ainda antes da definição do golpe, na verdade, conclamando o povo chileno a lutar contra o Pinochet. Aí
esses tiranos, né, que são ridículos e trágicos ao mesmo tempo da América Latina, eles invadiram a casa dele já depois de morto, né? Houve um problema, se vocês lembram, isso aí foi notícia mundial, né? No enterro dele, as pessoas apanharam, né? A polícia foi lá e deixou apenas os familiares mais próximos e o resto foi espancado. A casa dele foi tomada pelo governo chileno, né? Só voltou anos depois, né? A família. Enfim, foi assim, acho que isso era assim a face hedionda, né, do fascismo. Mas ele nasceu no sul lá do Chile. A mãe morreu muito cedo. Uma vez ele falou numa conversa, não é uma fala que está escrita, que talvez ele buscasse, né, porque há uma busca na poesia dele, há uma busca permanente do outro. Essa figura do outro hoje é um pouco essa imagem, o outro, né? Nos estudos literais tem o outro, a fala do outro, né? Mas aqui é o outro mesmo, né? É uma ânsia, né, pelo outro. A mãe morreu, o pai casou de novo, o pai era um homem simples, mas curiosamente lido, né? Aquela tradição operária aqui da Argentina, Uruguai, Chile, né? Ele era relativamente lido. Eles se mudaram para um lugar chamado Temuco. Ele tem um poema lindo sobre a cidade essa natal dele, chamada Parral, né? Quando ele evoca coisas, quando ele, de alguma maneira, busca na sua biografia elementos evocativos, a poesia dele perde um pouco daquilo que é o seu defeito, a metáfora desmedida, a hipérbole, né? A figura do exagero, né? A sedução pela palavra, às vezes um pouco oca, um pouco vazia, e são poemas muito, 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 muito especiais. Ele tem um para Temuco também, o pai virou ferroviário, a descrição que ele faz, eu acho que no livro de memórias, que é um livro muito interessante dele, se alguém leu, confesso que vivi, é muito bonito esse livro de memórias, né? A confissão que ele faz da paixão dele pelo mar, né? Pela floresta, pela natureza. É um poeta, coisa rara no século XX, né? Onde a poesia parece ter se voltado sobremodo para a interioridade, ou mesmo quando é para fora, para o social ou para o outro, mas a natureza não é uma presença como fora no século XIX, na poesia, ou anteriormente, e há um apelo cósmico, né? O mar, por exemplo, já que tu tocasse nesse assunto, assim como a floresta, assim como o céu, a estrela, o mar tem assim uma multiplicidade de sentidos na sua obra, e num dos seus últimos poemas, que eu faço questão de ler, porque para mim isso é o último grande poema, que se chama Animal de Luz, ele, de alguma maneira, como que faz um retorno, né, à fonte, como que uma volta, uma integração, né, uma espécie assim de cansaço do mundo e uma espécie assim de entrega-se, ele se entrega, né, aos elementos, como numa dissolução, numa busca de dissolução, que já não é angustiada, né? Essa angústia que se percebe desde o início da sua poesia, é muito forte, né? Um poeta tenso, é um poeta crispado, em dado momento será dilaceradíssimo, né? Quase como um poeta barroco, né? Mas os barrocos ainda tinham consolo da divindade, ele não tem consolo, e de certa forma isso será um dos móveis que o levará ao Partido Comunista. Ele está lá, portanto, em Temuco, faz lá seus estudos, o colégio parece que era muito bom, ele vem com boa formação, ele chega em Santiago do Chile aos 16 anos, pobre, mas preparado, tanto é que já aos 16, ainda 16 anos, começa a dar aula de francês com o francês que aprenderam na escola lá desse lugarejo chileno, né? E começa a publicar poemas com 16 anos. Tem uma precocidade que hoje já não é corriqueira, porque eu acho que alargou, né? A adolescência se alargou.
Se a gente pega, por exemplo, poetas do século XIX, é muito comum, muito corriqueiro. Aqui, por exemplo, Castro Alves, aos 24 anos, já tem a obra feita, já acabou, está há 6 meses morrendo lá. O Álvares de Azevedo, que tem poemas, alguns da melhor qualidade, morreu com 20 anos. O Casimiro de Abreu morreu com 20 anos. O Gonçalves Dias, aqui no Brasil, que foi o veterano, morreu com 40 anos. Né? Então, há uma certa precocidade. Na América Latina tem mas às vezes essa precocidade existe, mas na poesia, a poesia é um gênero duro, porque ou você faz boa poesia ou não existe poesia, não tem um conto bonitinho. O Flávio contou lá uma história de amor dele, da juventude, de amor, relações festivas dos anos 60, drogas, rock, né? Pode fazer um bom conto. É um conto razoável. Eu leio muito contos de alunos, assim, todos têm um conto bom, né? Um conto interessante. Poesia não tem. A poesia ou é ou não é, né? Ela é o gênero essencial da palavra essencial. Você conseguiu isso, fez, senão não fez. Mas ele surpreende, porque ele escreveu um livro crepuscular, onde tem 2, 3 poemas bons aos 18 anos. Isso não é idade para poeta, né? Não é idade para escritor, o cara vai viver a vida. Vai andar aí pela Cidade Baixa, vai cair na sarjeta, né? Vai rolar um pouco pela vida para escrever. A América Latina, no entanto, tem essas... Né? O Vargas Llosa, por exemplo, escreveu um dos grandes romances do século XX, eu consideraria entre os 10 maiores do século XX, La Ciudad de los Perros, traduzido originalmente como Batismo de Fogo, e agora como A Cidade e os Cachorros, sobre um colégio militar, um romance excepcional tecnicamente, de linguagem e do conteúdo brutal. Escreveu o livro de punhos fechados com ódio do colégio militar. Ele escreveu esse livro. Esse cara tinha 23 anos, não pode escrever um livro assim, né? Global, totalizante, é um livro totalizante, né? Assim, o mundo está ali, o Peru está ali, com 23 anos. E ele lançou, então, no ano seguinte, ele lançou o 20 Poemas de Amor, e que foi um êxito, desde o início, né? Todo mundo, né? E ele aproveitava, como o Flávio Presser colocou, né? Foi um mulherengo, né? Um mulherengo incorrigível. Tem um livrinho de um escritor, aliás, um muito bom escritor chileno. Esse cara aqui é o Jorge Edwards. O Jorge Edwards, ele tem um bom romance que é meio sobre o Machado. Ele pega o Dom Casmurro e reescreve o Dom Casmurro, e fez parte do grupo do chamado boom da literatura latino-americana. Foi, inclusive, o sujeito, esse Jorge Edwards, foi o sujeito que abriu o primeiro grande cisma na intelectualidade latino-americana em relação ao regime cubano. Porque depois do episódio de um poeta, Herberto Padilha, né, que submeteu-se em 1971 a um alto pé, fazer uma espiação pública, acusar seus amigos, um negócio horroroso, né? Houve uma inquietação, né? O Otávio Paz, o Carlos Fuentes, o Llosa, meio que se revoltaram com aquilo, mas ainda ficaram dentro digamos assim, com a tese de que o socialismo cubano, com todos os seus defeitos, era melhor do que qualquer forma de capitalismo. Mas em 1973, esse cara escreveu um livro, ele foi nomeado pelo Allende embaixador provisório em Cuba, ficou chocado, ficou horrorizado, levou para o Allende, e houve entre o Allende e o Fidel Castro uma profunda, um incômodo, né, muito forte, que não veio a público, e ele escreve, então, um livro sobre isso. Foi um livro que marcou muito a época, né, e a intelectualidade europeia, inclusive, e ampliou esse cisma dentro dos escritores que apoiavam Cuba, que na verdade eram quase todos nessa época. Pois bem, o Neruda se dedica ao amor, então. Se dedica ao amor, ele usa a poesia, né, como uma forma de conquistar, né, de seduzir. Tem uma vida amorosa, a sua vida amorosa é muito agitada, e o Edwards, nesse livro, conta. Era tipo aqueles velhinhos safados, né? Em Paris, ele vivia com a Matilde, ele foi nomeado embaixador em Paris pelo Allende, e o nosso escritor aqui, como se foi nomeado o seu vice, né? O secretário-geral da embaixada, e tinha que acobertar, não sabia como fazer, acobertar as escandalosas saídas do poeta
Pablo Neruda. Mas esse primeiro momento dele é um momento, portanto, que ele consegue o que ele não se consegue, porque a poesia do século XX não é mais lida, ninguém mais lê poesia. Ele consegue, nesse sentido, é um fenômeno. Só esse aspecto já teríamos que estudar o Neruda, né? É um fenômeno, né? Porque a poesia não é lida. Ela deixou de ser lida. Talvez ela se tornou excessivamente despojada, ela se tornou excessivamente reflexiva, se tornou excessivamente metafísica, converteu-se em palavra dura, e não se lê, né? Eu não conheço meus alunos de letras, de vez em quando, eu tenho cento e poucos alunos por semestre, de vez em quando aparece um que lê poesia de maneira regular, né? E Neruda veio, né, com essa poesia. Vamos ler um poema? Eu já estou falando demais aqui, vamos ler um poema. Deixa eu ver, eu não me lembro aqui agora como é que eu preparei. Eu gosto muito de um poema, eu vou abrir com um poema que gosto muito. Na verdade, até vou abrir com outro texto. Olha aí, ó. Tá, isso aqui é só uma... Isso aqui é uma sensação, um sentimento que passa por baixo do Neruda permanentemente. O rio subterrâneo do Neruda, o naufrágio. O naufrágio pessoal, o naufrágio da alma, a inquietação, o terror diante do fluir do tempo, a angústia perante a morte. Né? Aqui, na verdade, é sobre um poema de amor, é da canção Desesperada. Mas essa expressão naufrágio percorre, junto com o oceano, né? Percorre o mar, percorre a poesia do Neruda. Né? Exceptuando-se esse período que ele aproxima-se do Partido Comunista e torna-se um poeta stalinista, até certo ponto. Até certo ponto. Tem poemas que são quase execráveis hoje, elogiando Stalin, elogiando a União Soviética, elogiando o partido, mas dentro dele, sempre perseguindo-o, né, oprimindo-o, essa noção do naufrágio, o naufrágio de todos os projetos, né, e essa agonia, né, ele tem uma poesia frequentemente agônica. Está aqui a foto, uma das fotos mais conhecidas dele. Eu queria ter começado, mas eu sou um professor completamente caótico e digressivo, e vocês não têm que me perdoar por isso. Eu queria ter começado com isso aqui, porque isso aqui eu acho sensacional, porque ele tem dura imprecação, ele tem uma arguição veemente, candente contra os colonizadores no poema, seu poema mais famoso, no seu livro mais famoso, O Canto Geral, também o seu livro não é o mais comunista, porque tem o Uvas e o Vento, mas é o livro que o tornou, aí sim, uma celebridade internacional. Né? Mas isso aqui me parece importante no sentido de quando você olha para o passado, quer dizer, não tem que queimar, é impossível queimar o passado. Né? Quem escreve isso é um sujeito que tem palavras ácidas. Depois ele até mitigou um pouco isso contra o Hernán de Cortés, o Pizarro, Valdívia, né? Essa trupe espanhola aí que assolou e dominou a América Latina. Que bom idioma o meu. Que boa língua herdamos dos conquistadores. Vou botar lá, o turvo não tem bem esse sentido aqui, torpes, né? Vamos chamar de torpes, que também em espanhol é outro sentido. Estes andavam pelas tremendas cordilheiras, pelas Américas encrespadas, e tem um domínio de linguagem, quem não conhece Neruda vai ver um domínio impressionante de linguagem. Ele sabe juntar o substantivo com o adjetivo, só o Borges lhe é superior. Buscando batatas, feijãozinho, tabaco negro, ouro, raiz, ovos fritos, mais milho, né? Com aquele apetite voraz que nunca mais se viu no mundo. Né? Aquela sanha do conquistador, né? Eles tragavam com religiões, tribos, tragavam tudo, religiões, tribos, idolatrias iguais ao que eles traziam em suas grandes bolsas. Por onde passavam, ficava arrasada a terra. Porém, dos bárbaros se caíam de suas botas, das barbas, dos elmos, das ferraduras, como pedrinhas, as palavras luminosas,
que se quedaram aqui resplandecentes: o idioma. Saímos perdendo, saímos ganhando. Se levaram o ouro e nos deixaram o ouro. Se nos levaram tudo e nos deixaram tudo, nos deixaram as palavras. Olha que coisa linda isso aqui, e que reflexão, né? Que reflexão complexa, dialética, né? Para não ficarmos aí, né, queimando tudo, né? Queimando todo o passado. Me parece assim, de forma poética, né? Ele coloca essa sua celebração da língua, né? Da língua, porque agora até a língua está sendo contestada, né? Vamos seguir aqui no meu roteiro, para que senão vocês vão se perder, e eu já me perdi. Opa, faltava aqui. Ah, não, é isso. Então tem detalhes da sua vida. A vida eu vou falando à medida que nós formos indo. Eu vou falando, ele trabalhou como diplomata, né? No Chile não tinha uma escola, a exemplo daqui, o Itamaraty, era nomeação política. E ele foi nomeado por causa dos 20 poemas de amor. Reparem, ele é nomeado cônsul na Birmânia com 24 anos. E foi assim, o ministro, um amigo do ministro, tem um cara muito bom poeta aqui, pá. Que era uma das razões porque no passado, inclusive no Brasil, se escrevia muita poesia. Se fazia muita poesia no Brasil, porque numa época que não havia universidade, como é que qual era digamos assim, a tua virtude intelectual para ocupar um cargo? Então você apresentava livros, né, livros de poesia. Era uma... durante mais ou menos entre 1870 e 1900, a produção poética no Brasil é gigantesca, em número. Né? Mas todo mundo fazia um livro, porque você sabe, vai chegar lá para o ministro, olha aqui, eu tenho esse livro, né, de poesia, geralmente é poesia. Romance é mais difícil de fazer. Quer dizer, a grande poesia é mais difícil que tudo, mas poesia comum qualquer um faz. Então, ele exerceu vários cargos, né? Depois eu vou seguir depois, e aí vamos falando um pouco assim da vida dele. Bem, depois, já no fim da vida, ele escreve um poema que eu acho sensacional. Eu acho lindo essa poesia. É como chegou a poesia nele. Reparem que não é uma conquista da racionalidade, não resulta de um esforço, né, de uma luta com as palavras, como, por exemplo, aqui no Brasil, João Cabral de Melo Neto. A poesia chegou nele. Há algo assim de quase inocente, né? A poesia chega inocente e pelos poros, né? A poesia chega pelos poros, pelo coração, né? E eu vou tentando ir traduzindo aqui, eu devia ter traduzido, mas vamos indo. E foi nessa idade, chegou a poesia a me buscar. Não sei de onde saiu, do inverno ou rio. Não sei como, nem quando. Não eram vozes, não eram palavras, nem silêncio. Porém, desde a rua ela me chamava. Opa! Desde os ramos da noite, de repente, de imediato entre os outros, entre fogos violentos, ou regressando sozinha. Opa, eu estou passando meio mal aqui. Ali estava, sem rosto, e me tocava. É algo invisível, né? É uma força invisível. Eu não sabia o que dizer, minha boca não sabia nomear, meus olhos eram cegos, e algo golpeava em minha alma. Febre ou asas perdidas, e me fui fazendo só, decifrando aquela queimadura. É uma queimadura, é um sopro, né? E escrevi a primeira linha, vaga, sem corpo, pura tonteria, né? Pura bobagem, pura sabedoria. De novo, sempre a antítese, né? Sempre ele joga com o contraste. Essa abertura, essa incerteza é o melhor do Neruda. Quando ele fica com aquela certeza que o Stalin é o paizão, né? O papai Stalin vai conduzir os povos ao seu destino final, a poesia dele, afunda. Porque ela é movediça, né? Sempre movediça. É sabedoria, é tonteria de quem não sabe nada e vi, de repente, o céu desgranado, sem grãos, né? Puro,
aberto, planetas, plantações palpitantes. Reparem bem, entender Neruda é ter que, muitas vezes, você ver a imagem, a metáfora, sem uma compreensão puramente, sem uma explicação imediata e simples. Como pode ser a plantação palpitante? Palpitam as plantações, talvez, sob o efeito do vento, não sei. A sombra perfurada, flechada, eu não sei exatamente, né, acribilhada, mas é flechada por flechas, fogo e flores. A noite avassaladora, o universo. E eu, mínimo ser diante desse cosmos que convoca-o para a poesia, ébrio do grande vazio, embriagado, bêbado do grande vazio, constelado à semelhança à imagem do mistério, me senti parte pura do abismo. A poesia é abismo. Rodei com as estrelas, ou seja, como se as estrelas me arrebatassem, né? As estrelas que são essa poesia, né? E meu coração se desatou no vento, né? Nada é controle, nada é medida, nada é assim, trabalho, suor, escrever 1000 vezes. Não, não, não. É um arrebatamento, é uma larga epifania. Isso é a poesia para o Neruda. Eu adoro esse poema, acho que isso aqui ele escreveu no fim da vida, um dos seus últimos poemas. E aí a gente chega, agora eu vou fazer uma heresia, eu vou ter vergonha, eu vou me virar de costas, eu não vou me virar de costas porque eu não estou com o livro aqui, senão me viraria de costas. Porque esse aqui... Não, eu vou declamar, eu ia ler em espanhol, meu espanhol é horroroso. Eu até trabalhei em Buenos Aires uma temporada, mas meu espanhol é um portunhal vagabundo ordinário. Eu vou traduzindo, tá? Talvez pare aqui, vocês me ajudem. É o poema mais famoso, talvez, é a Canção Desesperada e o Poema 20. Todo mundo conhece isso aqui. Quem foi jovem e teve a chance de ler esse poema, puxa, isso é maravilhoso, né? Porque traduz o sofrimento do poeta, o sofrimento do amor, de alguma forma e por alguma razão interrompido, do amor que acabou e não acabou, porque não sabemos, ele vai dizer que não a ama e que a ama, né? Aquela oscilação que nós temos diante de um afeto quando esse parece que vai se esgotar, né? A natureza, né? A natureza que de alguma forma parece aplacar o seu sofrimento e transformar o sofrimento apenas em nostalgia e melancolia. Um poema melancólico. Mas é bonito, ele é muito bonito, né? Ele é muito singelo e muito bonito. Posso escrever, ele pode, reparem bem, os versos mais tristes essa noite. Que ele está escrevendo, é uma contradição em termos, ele está escrevendo, mas ele quer dizer que poderia escrever versos de uma dor infinita. Escrever, por exemplo, a noite está estrelada e tiritam azuis os astros ao longe. Tá, vejam que já tem aqui um jogo sutil, versos mais tristes, eu fui abandonado, eu estou sozinho, como se diz lá em Caxias, onde eu dei aula, falava sozinho, Ferrari, desculpe, Ferrari, ela falava assim, sozinho, lá em Caxias o pessoal fala, eu estou sozinho. Ele está sozinho, mas ele vem com uma coisa linda. A noite está estrelada e tiritam azuis os astros ao longe. O vento da noite gira no céu e canta. Olha que bonito. Talvez seja essa natureza, talvez seja esse cosmos acolhedor que poderá, de alguma maneira, diminuir, né, esta angústia da separação. Isso aqui é quase um refrão. Posso escrever os versos mais tristes dessa noite. Eu a quis. E, às vezes, ela também me quis. Reparem que estamos falando de um grande amor que está terminando, no entanto, esse amor, ele tem, digamos assim, gretas, ele tem buracos, ele tem momentos em que as pessoas não se amam.
Nas noites como esta, a tive nos meus braços. A beijei tantas vezes sob o céu infinito. Ela me quis, agora ela quer. E às vezes eu também a queria. Reparem, né? Como tá, que coisa nebulosa, que coisa, que ambiguidade, né? Apesar da gente saber, esse é um poema de separação, esse é um poema de desolação, mas mesmo aqui tem coisas que não são muito claras, né? Como não haver amado seus grandes olhos fixos? Posso escrever os versos mais tristes essa noite. Pensar que não a tenho. Sentir que a perdi. Ouvir a noite imensa, mais imensa sem ela. E no verso, cai a alma, quer dizer, o verso é a expressão da alma. Opa, pulei. Como no pasto o orvalho. Que bonito, né? O verso cai na alma como no pasto. Essas comparações, essas analogias, quando ele acerta, são o seu, digamos assim, o seu maior e melhor recurso de linguagem. Que importa que meu amor não pudesse guardá-la? A noite está estrelada e ela não está comigo. É um vai e vem, né? Ele vai para o desabafo, vai para a expressão lastimosa, né? E ao mesmo tempo tem a noite. Isso é tudo. Ao longe alguém canta, ao longe. Minha alma não se contenta em tê-la perdido. Como para cercá-la, aproximá-la de mim, minha mirada, meu olhar a busca. Meu coração a busca. E ela não está comigo. A mesma noite que faz branquear as mesmas árvores, na mesma noite, como as noites de outrora, as noites felizes, e ela não está com ele. E aí vem uma frase que eu acho, um verso que eu acho admirável. Nós, os de então, já não somos os mesmos. Quer dizer, nós já não somos os mesmos. E aqui vem talvez uma das vertentes temáticas, um dos motivos nucleares da poética dele, a passagem do tempo, né? O fluir. Eu diria que talvez na poesia dele o que há de melhor é isso, né? Essa percepção de que o tempo vai e apaga e aniquila tudo, né? Minha voz buscava o vento para tocar o seu ouvido. De outro, será de outro. Como antes de meus beijos, sua voz, seu corpo claro, seus olhos infinitos. Eu não a quero, é certo, mas talvez a queira. Vou fazer a tradução em português diferente, né? Talvez a queira. Eu não a quero, mas a quero. Que é a melhor definição da ambiguidade amorosa? Tudo simples, né? É tão curto o amor e é tão largo, é tão amplo o esquecimento. Olha que bonita essa frase, né? Parece aquilo, a vida breve, a arte longa, né? Aqui o amor é breve, o esquecimento é longo. Porque em noites como esta, a tive entre os meus braços. A noite tem várias funções. A noite também é evocadora, né? Essa maldita noite que evoca. Por que nessa noite? Porque nessa noite eu a tive nos meus braços. Minha alma não se contenta em tê-la perdido. Ainda que seja esta, a última a dor que ela me causa. E estes sejam os últimos versos que eu lhe escrevo. Não tem um amor romântico, digamos assim, modernizado, né, pela ida e vinda, né, uma coisa tão tocante, né, e ao mesmo tempo totalmente acessível. Não será... Nós vamos partir agora para um Neruda enigmático, né, um Neruda que é difícil, complicado, né, e que escreve um livro em 3 volumes,
nada está aqui, hoje eu não para mostrar para vocês, Residência em La Tierra, são 3 volumes que ele começa a publicar em 33, portanto, ele tem 29 anos, é muito pouco ainda para um poeta, e vai terminar em 45. São 3 volumes, e onde tem a poesia mais forte, mais densa, mais espessa, que os críticos mais admiram. É uma poesia... Porque nesse momento ele está no exterior, ele vai para o exterior, e aí começa a entrar em contato com a poesia surrealista, ele vai ter contatos próximos com o surrealismo, ele relê os barrocos espanhóis, e tem uns barrocos maravilhosos. Eu só fui descobrir esses caras velhinhos aí, Quevedo, Góngora e Quevedo, que são poetas estupendos, né? Ele descobre os barrocos espanhóis, né? A vida amorosa, ele vai lá, ele tem na Birmania, ele tem um caso com uma, não sei se é inglesa, americana, o que é, uma mulher que vai marcá-lo profundamente. E a poesia dele, então, antes, simples, bela, simples, se converte numa poesia de alta complexidade, né? De alta complexidade. Eu vou dizer, para lê-la, para interpretá-la, é preciso a aprendizagem da paciência, né? Quando você consegue penetrar, se é que se penetra, porque é totalmente metafórica. Quando a gente consegue penetrar nessa poesia, você descobre a sua beleza literalmente aterrorizante. Ele mesmo parece que sabia, ele dizia muitas coisas, ele falava demais e tal, mas ele sabia que aqui estava o núcleo de um tipo de poesia, esse modelo de poesia, de uma linguagem cheia de comparações e analogias, onde ninguém chegou a seus pés. Pelo contrário, ao mesmo tempo que a única é facilmente imitável. E aí você tem assim uma série de poetas, eu não vou citar nomes, inclusive aqui no Rio Grande do Sul, que fazem, sabe, aquelas metáforas assim, gastas, assim, aquele do déjà vu, aurora, no porvir, barará, barará, a metáfora gasta. Talvez para dar um exemplo dessa poesia, é o poema mais simples do primeira e segunda residências, que tem poemas sensacionais. Eu escolhi esse aqui porque o amor continua, a questão do amor e do erotismo continua, sempre foi, ele nunca abandonou o tema sentimental, que é uma das razões do seu sucesso. E aqui, vou ler com vocês o meu poema preferido, eu acho, do Neruda. Essa mulher que ele teve lá na Birmânia era uma mulher também de faca na bota, e largava, ele atraía, e viviam, né, sabe, naquelas relações neuróticas, enlouquecidas. E um dia, ele vai embora. Ele não aguenta, depois ela vai atrás, e é uma confusão. E aí começou a se casar, casou várias vezes. É maravilhoso esse. Tango do Viúvo. Puxa, isso... maligna, olha, amada, olha a forma que você chama a sua amada, a mulher que você amou, ele disse que foi o maior amor da vida dele. Maligna, já terás achado a carta, já terás chorado de fúria, e terás insultado a lembrança de minha mãe, chamando-a de cadela podre e mãe de cachorros. Já terás bebido sozinha o chá do entardecer, mirando meus velhos sapatos vazios para sempre. Puxa, que imagem da separação! Os velhos sapatos vazios, né? Puxa. Já não poderás recordar as minhas enfermidades, porque ele era meio, né, hipocondríaco. Meus sonhos noturnos, minhas comidas, sem me maldizer em voz alta, como se eu ainda estivesse ali, queixando-me do trópico, das venenosas febres que me fizeram tanto dano. Estamos falando do Ceilão e dos horríveis ingleses que odeio ainda.
maligna. A verdade, que noite tão grande, que terra tão só. Cheguei outra vez aos dormitórios solitários. Que imagem, né, de solidão, os dormitórios solitários. A almoçar comida frita nos restaurantes. Fria, não frita não, fria. E outra vez, olha aqui que imagem do homem abandonado, o homem que de repente estava acostumado com a ordem doméstica, jogar no chão as calças e as camisas. Não há cabides em meu quarto, nem retratos de ninguém nas paredes. Quanta sombra! Isso também é maravilhoso. Quanta sombra da que há em minha alma! Essa zona sombria, essa zona inquieta do mal, às vezes, né? Daria para te reaver. E para mim, um verso definitivo. Se eu escolhesse um verso do Neruda, seria esses dois aqui. E que ameaçadores me parecem o nome dos meses. O nome dos meses. E a palavra inverno, que som de tambor lúgubre tem. Tá. Quem é que vai falar agora de solidão, de desamparo amoroso? Né? Não dá. Enterrada junto ao coqueiro, encontrarás mais tarde a faca que ali escondi por temor que me matasses. Eles tinham esse tipo de briga com arma, com fogo. Sabe aquelas paixões viscerais, irracionais, transgressoras, ilícitas. E agora, repentinamente, ele quer cheirar o aço da faca. Acostumado ao peso da tua mão, ao brilho de teu pé, sob a umidade da terra, entre as surdas raízes das linguagens humanas, o pobre só saberia teu nome, e a espessa terra não compreende teu nome, feita de impenetráveis substâncias divinas. Eu cortei, mas eu vou pegar, eu tenho que dar o final, eu vou passar por cima, mas tem que dar o final. Porque aqui só um poeta consegue fazer o seguinte, nesse poema, que é um poema de desespero, um poema de maldade, um poema de ressentimento, de ódio e de paixão, só um grande poeta transformaria o mijo da amada em louca poesia. Daria este vento do mar gigante por tua brusca respiração. Estou traduzindo direto aqui. Ouvida em largas noites, sem mistura de esquecimento. Quer dizer, ele daria tudo, o vento do mar, daria tudo só pela brusca respiração dessa mulher que ele chamou de maligna, de bruxa má. Unindo-se à atmosfera, quer dizer, a brusca respiração dela, unindo-se à atmosfera como um chicote na pele do cavalo. Olha que coisa intensa, né? Uma relação de chicotaço. E agora vem que eu acho, isso aqui é maravilhoso. E por ouvir-te urinar na obscuridade, no fundo da casa, como vertendo um mel delgado, trêmulo, puro, obstinado. Olha o que ele está dizendo do mijo da mulher. Como um mel delgado, trêmulo, puro. Urina obstinada, não tem muita lógica, mas eu sei que é uma coisa muito, muito, muito forte. Eu não sei o que é, mas eu sei que é muito forte. Não é verdade? A gente sente que é. Que há aqui uma paixão absolutamente irracional. Bom, todas as paixões são, mas essa aqui é vertiginosa. Quantas vezes eu entregaria esse corpo de sombras que possuo e o ruído de espadas inúteis que se ouve em minha alma, a pomba de sangue que está solitária na minha fronte, chamando, agora vem o final também apoteótico, né? Essa pomba de sangue, eu não sei o que é isso, mas eu sei que é uma coisa também muito intensa, chamando coisas desaparecidas, seres desaparecidos, substâncias estranhamente inseparáveis e para sempre perdidas.
Quer dizer, a fronte perplexa diante da separação, pelo fato de serem inseparáveis e, ao mesmo tempo, irremediavelmente perdidos. Que mergulho na alma do ser amoroso, né? Poeta, né? Isso é poeta. Isso é poesia. Eu vou passar por cima aqui da poesia social, do comunista Neruda. Eu sei que aí vocês são comunistas, o Flávio é comunista, mas aí, né, vou passar por cima desse, que é muito interessante, mas aí é mais uma história complexa, e tem poemas, às alturas de Machu Picchu, é o maior poema social que eu conheço do século XX. Né? Em compensação, é um livro enorme, também não está aqui, puxa, eu trouxe é um livro desse tamanho, tem 500 páginas quase, 300, 400 páginas, o canto geral são 15 cantos, tem canto a Stalin, tem canto não sei o quê, mas as alturas de Machu Picchu, que é o canto famoso, né? Ele descobre, ele foi a cavalo, ele tinha essas coisas assim, que hoje, os escritores hoje ficam lá, vão no consultório lá do psiquiatra, e vão lá no consultório do médico, aí vão para casa, né? Ele foi a cavalo a Machu Picchu, em 1943, e passou 2 meses lá e descobriu o mundo lá, descobriu o mundo antigo, descobriu as alturas de Machu Picchu. Eu só vou pegar os 4 primeiros versos. Isso aqui é o Espanha no Coração. Ele está na Espanha, tem toda uma história muito interessante. Ele está na Espanha como cônsul em Madrid, quando rebenta a Guerra Civil Espanhola. E o grande amigo dele chama-se Federico García Lorca, que será imediatamente fuzilado. E a partir daí, ele que já tinha, né, quer dizer, o Partido Comunista surge para ele como, primeiro, obviamente, diante do horror do fascismo, né, ele, obviamente, tem um lado. Segundo, mas basicamente o seguinte, essa angústia, né, de viver num mundo sem deuses, num mundo, né, é o mundo da modernidade, né, eu diria a angústia da modernidade leva-o exasperadamente a cultivar essa utopia laica. Mas não é isso que eu quero. Aqui está, olha, lembra-te, Rafael. É bonito, isso aqui é muito bonito, a Espanha no Coração. Ele conta como a poesia dele deixa, ele começa dizendo assim, ó, e perguntareis, alguém está perguntando para ele, onde estão os lilazes? E a metafísica coberta de papoulas? E a chuva que com frequência golpeava tuas palavras, enchendo-as de buracos e pássaros? E aí a resposta no final é assim, simplesmente o seguinte, vim de ver o sangue pelas ruas. A Guerra Civil. Vim de ver o sangue pelas ruas. Vim de haver o sangue pelas ruas. O sangue pelas ruas. E aí continua, o sangue pelas ruas. O sangue pelas ruas. Alturas de Machu Picchu. Deixa eu ver se eu consigo achar o verso. Desculpe, estou tentando achar o verso. E não é que não botei. Não botei. É Machu Picchu. Já está na hora, passei da hora. Eu vou terminar com Animal de Luz. Final. Poema síntese dele. Poema do velho. Poema de abandono, de um certo cansaço existencial. Né? O poema, esse livro, Residência da Terra, na verdade, é uma longa interrogação existencial sob forma de metáforas surrealistas. O Animal de Luz, eu acho lindo esse poema também. Sou neste lugar infinito, porque o sem fim aqui eu não tinha uma tradução, vou traduzir assim, mas né, nessa solidão, sem solidão, seria esse o sentido, um animal de luz encurralado. Um dos últimos poemas dele está no Memorial de Ilha Negra. Um animal de luz, eu acho interessante, um animal, que é uma coisa que te prende ao prosaico, e ao primitivo, mas é um animal de luz, né? Uma luz. Por seus erros, encurralado por seus erros,
Aqui são os erros pessoais, aqui também a decepção. Ele permaneceu no Partido Comunista até o fim, mas ele se tornou, por exemplo, houve uma ruptura dele com os cubanos, e onde ele ia falar, porque ele adorava fazer poemas, o Flávio falou, o corpo a corpo, ele adorava recitar. Puxa, eu adoraria ter visto um recital de Neruda. E onde ele ia na Europa, jovens cubanos, ou jovens esquerdistas, assim, radicais, iam para vaiá-lo. Não que ele tivesse abandonado o Partido Comunista, mas ele aceitou um prêmio da Universidade de Oxford, doutor honoris causa, e aquilo, na época, né, radicalizada, aquilo foi considerado uma traição. Tentaram cancelá-lo na época já, né? Um animal de luz encurralado por seus erros e por sua folhagem. A tradução de folhagem, porque folhagem para nós é aquela florzinha, aquela plantinha que tem dentro de casa. Aqui seria o folharedo, folhedo, né? Não tem folharedo, folhedo é muito feio, né? Eu deixei como em espanhol é folhagem. Mas a folhagem aqui é o entorno, né? O seu grande entorno, todo o contexto da sua vida. Larga é a selva. A selva é o mundo, né? Aqui meus semelhantes pululam, retrocedem ou traficam. Enquanto me retiro, é a retirada, né? É a reclusão, é o fim. Acompanhado pela escolta que o tempo determina. Reparem qual é quem o guarda, quem o escolta. Ondas do mar, estrelas da noite. Sabe? É como se, de repente, se alguém leu Guerra e Paz, né, o Príncipe André, quando morre, que é uma cena capital do Guerra e Paz, ele está e ouve o ruído, né, da natureza, ele está morrendo, mas ele vê as estrelas, vê a grama crescendo, ele meio que se integra, né, ele meio que se dissolve na matéria. É pouco. É vasto. Olhem de novo a antítese, né? É pouco, é vasto, é escasso e é tudo. Esta é a vida, né? É pouco, é vasto, é escasso e é tudo. De tanto ver meus olhos outros olhos, e minha boca, de tanto ser beijada, de haver tragado a fumaça daqueles trens desaparecidos. E essa imagem, meu Deus do céu, é tão simples, mas a fumaça dos trens desaparecidos, que mundo ficou lá atrás? Que mundo ruiu? Ele foi testemunha de um mundo que já acabou. As velhas estações desapiedadas, olha o adjetivo, desapiedadas, quer dizer, não tem piedade dos homens que guardaram as imagens dessas estações e aquilo que ali se passou, ali naquele mundo se passou. O pó de incessantes livrarias, o pó das livrarias, o homem, eu, o mortal, se fatigou de olhos, de beijos, de fumaça, de caminhos e de livros mais espessos que a terra. E hoje, no fundo do bosque perdido, esse bosque, né, a selva, o bosque, o mundo, o nada, o bosque é tudo e é o nada. Ouve o rumor do inimigo e foge, não dos outros, e sim de si mesmo, da conversação interminável, do coro que cantava conosco e do significado da vida. Porque uma vez, porque uma sílaba, ou o transcurso de um silêncio, ou o som insepulto da onda, me deixam frente a frente da verdade. E não há nada mais a decifrar, nem nada mais o que falar. Isso era tudo. Se fecharam as portas da selva sobre ele, circula o sol abrindo a folhagem, sobe a lua como uma fruta branca. E o homem, Pablo Neruda, que não se chamava assim, e sim, o nome dele tem um nome complicado, Ricardo Neftali Reyes. Esse é o homem, não é mais Pablo Neruda. Se acomoda ao seu destino, como o príncipe André em Guerra e Paz.
Que poesia, né? É bom. Então, passou da nossa horinha. Passei 8 minutos, vejam bem. Aqui é uma frase mais, para terminar aqui. Dai-me a luta de cada dia, porque elas são meu canto, e assim andaremos juntos, lado a lado, todos os homens. Mas no final, esse homem que, enfim, se converteu no porta-voz de milhões de pessoas, que influenciou muitos poetas aqui no Brasil, influenciou inclusive o Neruda, o Drummond, o Vinícius, e outros menores, aí Tiago de Mello, Jair Campos, Afonso Romano de Santana. Esse homem disse o que tinha que dizer e chegou, naquele momento, né, ao momento de entrar na floresta, entrar no bosque e se fechar, já sem perguntas, já sem decifrações. Era isso. Vamos, para quem quiser, enfim, fazer alguma pergunta, alguma consideração. Tá bom, excelente, Sérgio. Muito bom. E acredito assim, porque eu li só um livro do Neruda. Eu sou engenheiro, né? Então, li um livro do Neruda para dizer que li um livro do Neruda. Agora eu verifiquei que eu não interpretei Neruda, eu simplesmente fiz uma leitura do Neruda. E isso é um grave erro, né? Porque se você faz uma leitura muito rápida, você não compreende aquilo que Neruda quis dizer, né? E tu, obviamente, como professor, colocasse bem isso, né? Mas eu quero dizer que as vidas das pessoas estão muito associadas à sua história, né? E tu falou muito sobre essa questão do arrebatamento do Neruda e a antagonia que ele expressa nos seus poemas, né? E eu quero dizer que teve uma passagem do Neruda que tu tocastes, né? Mas só gostaria de concluir para mostrar que até depois da morte do Neruda isso acontece, né? Como tu disseste, ele faleceu em 73. E foram 11 dias depois do 11 de setembro, que foi o golpe do Pinochet, o golpe no Chile. E ele morreu, segundo dizem, a causa da morte dele foi um câncer de próstata. Uhum. Mas houve a suspeição, né, de que teria ele sido assassinado por meio de uma injeção letal. Né? E até hoje, isso é uma grande dúvida. Fizeram necropsia, fizeram estudos, etc., mas as conclusões foram diversas. Ou seja, Neruda foi polêmico até o fim, depois de morrer. Era uma figura. Exatamente. Acho que isso fez muito dessa poesia dele, né? Uhum. Ele foi um inconstante, né? A vida dele foi de uma enorme inconstância e devemos levar a história de Neruda paralelamente aos escritos de Neruda, né? Eu acho que E ele ocorreu com ele. Paralelismo. Sabe o que ocorreu com ele? Eu acredito que tenha sido o único, um escritor que recebeu o Prêmio Stalin de Literatura e que sempre havia lá, porque hoje o Prêmio Nobel é politicamente correto, né? Está totalmente dominado pelo politicamente correto. Na época, ao contrário, era dominado, estamos nos anos, né? Ele ganhou no 51, eu acho. O Prêmio Stalin, ganhou o Prêmio Stalin e não ganhou o Prêmio Nobel. E aí, vou baixar aqui, porque eu já vi que aumentei aqui um pouco o som já. E ele ganhou o prêmio, né? O Jorge Amado, por exemplo, ganhou em 53. Foi uma das razões que se alega não ter se atribuído ao Jorge Amado, porque, ao contrário, no Brasil, onde eu não tenho esse preconceito, mas onde muitos críticos literários brasileiros não apreciam a obra do Jorge Amado, no exterior a obra é apreciada, inclusive, por bons críticos. Sartre, por exemplo, né, elogiou a literatura do Jorge Amado. Né? A gente encontra um certo respeito pela obra do Jorge Amado internacionalmente. Mas ele ganhou, né? Ele ganhou. Aqui nesse livro, o câncer dele era visível. Eu tenho minhas dúvidas dessa interpretação. Não é impossível, levando em conta os facínoras lá, né? Mas me parece que, pode ter abreviado, mas ele estava em situação já de saúde muito, muito, muito precária. Tá certo. Ok.
Gente, alguém quer Nós fazer temos alguma Prestes, nós manifestação? temos Sim, o pois não. Wenzel e o Guaranha escritos. Tá bem. Wenzel, por favor. Ele se encontra? Não. Guaranha, por favor. Estou ouvindo muito mal, não consigo ouvir quase nada. Ah, tá bem. Mas tu quer fazer uso da palavra? Quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Não? Então tá. Marcelo Gabeda. Por favor, Marcelo. Obrigado, professor. Muito, muito bom ouvir o senhor declamar as poesias de Neruda com a sua interpretação pessoal. Obrigado. E Neruda, para mim, ler Neruda, para mim, sempre foi observar como uma cascata abundante. Uhum. Aquilo que, no momento inicial, o senhor disse, puxa, era demais, eu sempre vibrei com isso tudo, porque eu sou um homem que vivi e vivo no meio da natureza uma vida inteira. E aí, isso me representa, sabe? Essa abundância da natureza que a gente encontra nas palavras de Neruda é algo que toca direto no meu coração. Agora, eu vejo que o Neruda, como um ateu, né, chega no final da vida, é uma tristeza muito maior do que quando ele, jovem, estava lá morrendo de amor, né? Uhum. Não, Uma coisa, professor, a noite limita a visão. A visão é o nosso sentido que predomina. Quando não se tem a visão, abre-se a porta para o pensamento, né? Então, eu acho que durante a noite a gente pensa coisas incríveis. É verdade. Não, mas eu acho que tu colocaste. Mas isso, ao mesmo tempo, nesse livro, Residência na Terra, está muito presente essa noção, esse risco da finitude, né? Há uma inquietação com a morte, né? E, claro, perdemos os deuses, é desolador sempre né? Para quem não crê, né? O fim de vida é sempre bastante desolador, né? O fim da tua vida vai te converter, né? O Gôngora tem um soneto maravilhoso que ele diz que no fim tu vai te converter. Ele faz uma sequência, quase uma enumeração, né? Que não é caótica, uma enumeração assim: tu vais te converter depois de morto em pó, cinza, pó, puxa, me faltou uma, sombra, nada. Termina, cinza, sombra, pó, nada. Ok. Mais alguém quer fazer algum questionamento, uma pergunta? Sim. Daniela Salete, por favor. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Lamento muitíssimo não ter acompanhado desde o princípio em função de um compromisso fora, mas enfim, ele acompanhar professores sempre é uma grande honra ouvi-lo e enche a nossa alma. Eu queria só uma pergunta bem básica na esteira do que você vinha falando agora com o Cabeda. Segundo esse poema final aí que o senhor nos apresentou, compartilhou conosco, tem mais a ver, na sua análise, com inquietação com a finitude ou com resiliência com a finitude? Eu acho que é uma resignação. Acho que é uma resignação, não é bem... pode ser visto também como resiliência, né? A poesia dele é sempre esquiva, né? A gente nunca, a não ser nos poemas mais políticos, a gente sempre pode resvalar em análises, e acho que as duas são verdadeiras, né? Porque ele tem as verdades múltiplas dos seus versos, né? Mas eu acho que há uma desolação, né? Acho que eu sinto ali uma desolação, né? Quer dizer, ele tá muito abatido, na verdade, né? Ele está abatido.
As revelações de 1956, do 20º Congresso do Partido Comunista, do Nikita Khrushchev, causaram, aliás, com todos os comunistas do mundo, né, criaram um Jorge Amado aqui. Mas o Jorge Amado é baiano, ele saiu dali, foi já lá para um atabaque, foi lá para um Catapá, né, ele não teve, pelo menos aparentemente, nem na sua ficção também, não teve nenhuma crise de angústia. Ele teve, porque eu acredito, ele não expõe isso, né? Mas parece que ele disse assim, puxa, será que eu vou sair do Partido Comunista, né? Que te dá uma família, né? Te dá uma família no mundo, Claro. Te dá uma acolhida no mundo, te dá um sentido do mundo, te dá um sentido contra a morte, né? A humanidade virá, a humanidade será, né? Melhor, graças a mim, graças ao nosso suor, ao nosso esforço. E aí, acho que entra tudo isso, né? Entra assim, a velhice, a doença, ele estava doente, né? Ficou doente, e era um apaixonado pela vida, né? Ele era glutão, ele era beberrão, ele dava a vida por um papo, a casa dele estava sempre cheia de gente, ele era amigo de todo mundo, né? E abalou muito esse périplo que ele fez pela Europa em 70 porque ele fazia périplos pelo mundo, e em tudo que é lugar que ia fazia recitais, né? Ele tem a sua história de recitais. E nesse périplo, digamos assim, a extrema esquerda juvenil europeia o acompanha para vaiá-lo. Né? Aquilo magoou muito, porque Claro ele era um homem que fugiu. Ele teve tem um filme até que mostra esse período, o filme tem na Netflix, chamado Neruda. Ele passa um ano se escondendo, né? Porque ele ajudou a eleger um presidente lá, e o presidente, a primeira coisa fez foi tirar os comunistas do ar, e ele se esconde, ele vai para o exílio, né? Ele passa tempo no exílio. Então, mas enfim, né? Eu acho que serve também. Eu vejo uma certa resignação, não vejo com um amaldiçoar da vida, né? Um amaldiçoar do destino, um amaldiçoar do tempo. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que, para ele, em toda a sua poesia, o tempo é um inimigo. Certo. Professor, não, obrigado. Eu só queria saber se a minha percepção tinha algum fundamento. Não, tem todo fundamento. Tá bem. Um abraço grande ao senhor e a todos. Obrigado. Também, obrigado, Daniela. Eduardo, por favor. Boa noite, professor. Boa noite. Agradeço a sua belíssima e magna aula. Eu lamento que sempre fui um péssimo leitor de poesia, mas eu estou me esforçando com o tempo para gostar mais. Tenho amigos aviadores poetas, que já morreu um recentemente, Silvio Mello, que eu consigo publicar as poesias dele. Mas eu queria dizer que tive a oportunidade de conhecer 2 vezes a casa lá Tiascona, lá de... Fui uma vez na década de 90 e depois fui recentemente, agora em 2017, para fazer treinamento de aviação lá. E aí fiquei um dia inteiro na casa com os colegas, analisando os aspectos da construção e arquitetura. Ela tinha uma linguagem também. E fiquei muito fascinado na homenagem que ele fez a Jorge Amado lá naquela casa, não lembro se eu andasse. E eu queria só que o senhor me relatasse o seguinte: por que a gente não tem uma interpretação da literatura e da poesia asséptica à questão política? Na música, a gente escuta tantos compositores magníficos e não se preocupa qual é o viés político. Eu, quando escuto Beethoven, não estou preocupado em ver o que ele pensava, Tchaikovsky, Shostakovich, tantos compositores russos que eu gosto também. Mas pergunto, como é que o senhor, como professor, pode incentivar a mim, como um pai de crianças novas, a perceber que nesse mundo da informática ainda tem humanidade atrás disso e que a literatura talvez fosse... É difícil a gente brigar com o sistema, viu? O que o senhor recomendaria para a gente começar por mim? Onde começar a ler poesia boa? Olha, de fato, isso a poesia se converteu numa arte minoritária de dinossauros, né? É verdade. Eu acho que, em parte, ela foi um pouco derrotada pela excitação dos sentidos, né, que a gente passa a ter a partir
final do século XIX, segundo Hauser, né? Os nossos sentidos começam a ficar super excitados e essa aprendizagem da paciência para ler poesia, porque é muito... O romance eu leio, um conto eu leio, né? Mas até um clássico, eu vou ler, pego aí o Dom Quixote, eu sei que preciso ter certa paciência, mas não é difícil, né? Mas a poesia moderna, a poesia contemporânea, ela também tem, ela é pouco como a arte, como a pintura, né? Se eu vou olhar um quadro... Bom, os impressionistas na época eram vistos como horror, né? Mas se eu vou olhar um Renoir, qualquer pessoa vai lá e gosta, né? Mas se eu vou, de repente, olhar uma pintura abstrata, uma pintura conceitual, uma pintura geométrica, né? Já eu preciso ter uma informação sobre pintura para poder usufruí-la. A poesia ficou um pouco assim, infelizmente. O Neruda é um milagre de comunicação entre a alta cultura e a massa, porque ele foi muito lido. Não é tanto mais hoje, muito menos que antes. Foi muito lido. O Espanha no Coração, que é uma panfletário mais bonito, porque o fato de fazer poesia política é um risco. A arte política ela corre muitos riscos, né? Principalmente se você expõe os seus ideais de maneira direta, daqui a 10 anos esses ideais são anacrônicos, são tão arcaicos, né? E Espanha no Coração é incrível. Eles tiraram 500 mil exemplares para distribuir na Espanha, numa ediçãozinha bem pobrezinha, assim, durante a Guerra Civil Espanhola ainda. E é um poema que todo espanhol não franquista, que a grande maioria, é claro, conhece. Mas eu acho, por exemplo, aqui no Brasil, eu acho que nós temos um poeta que, como introdução, é um poeta maravilhoso, porque ele é um poeta aparentemente simples, muito simples. Mas tem dentro desse mundo aí, oculta-se o mais puro grão, da mais pura e grande poesia, né, que é o Manuel Bandeira. Eu sempre digo assim, quer ler um poeta? Leia o Manuel Bandeira. Tem antologia poética, tem aquelas antologias poéticas. Bandeira tem coisas ali extraordinárias, de uma simplicidade que até, ao contrário, às vezes a pessoa que não está muito acostumada diz, mas isso aqui é poesia? Se for poesia, eu faço igual. Né? Eu tive um aluno que uma vez me disse, mas isso é poesia, eu faço igual. Então, então faz, que no ano que vem nós vamos estar te incensando aí, né? Poemas de uma simplicidade que é preciso até ter uma certa argúcia para descobrir a complexidade dentro da simplicidade. Né? Às vezes, ao contrário, você tem que descobrir, achar algo dentro da complexidade. Mas eu acho que Manuel Bandeira é bom. Uma coisa que eu verifico é o seguinte, quando se lê um poema, primeiro, o poema, às vezes, muito intrincado, numa leitura silenciosa, ele adquire sentido. É curioso isso, é muito curioso. A poesia começou lá atrás, né, basicamente oral, na história, em Priscas Eras. A poesia se lida, funciona melhor. Eu tenho participado, às vezes, de alguns saraus, assim, eu levo os poemas difíceis. A pessoa não acompanha aqui. E a pessoa percebe. Mas tem muito poeta e não tem leitor de poesia. No ano passado, no concurso Açorianos de Poesia em Porto Alegre, que é a produção anual dos que se inscrevem, tivemos 42 livros de poesia. Tem 42 pessoas escrevendo poesia. Alguns razoáveis, outros interessantes, outros, a maioria, talvez fracos, mas eu digo, puxa, se todas essas pessoas que estão escrevendo lessem bastante poesia, os livros de poesia venderiam mais, né? Mas eu acho que é isso. A primeira questão que tu colocasse é muito importante, porque, na verdade, a arte é uma coisa, o artista é outra. Né? O Jorge Amado deu azar, porque quando ele começou a sua carreira, ele era um militante comunista. Né? Ainda que nos seus primeiros romances, curiosamente, haja nele digamos assim, os seus personagens vivem de tal forma, os seus impulsos, as suas pulsões eróticas,
que aquilo destrói o esquema stalinista de construção literária chamada realismo socialista, ao qual o Jorge Amado se filiou e ao qual não respeita. Porque os seus personagens, as explosões, né, instintivas dos seus personagens são maravilhosas. Mas aí, quando toda a crítica literária, a academia era de direita, o Jorge Amado era de esquerda. Aí, quando veio nos anos 50, ele rompeu com o Partido Comunista, e nos anos 60 ele começou a não atacar assim, não foi um Paulo Francis, né? Mas se tornou um crítico bastante acerbo à esquerda. Né? Criticou muito, não simpatizava com Lula, né? Não simpatizava com a esquerda mais radical também. Né? E então aí caiu também no desagrado, e houve um certo julgamento político sobre ele. Não vou dizer que seja só isso, né? Mas houve uma certa, assim... eu acho que na arte não interessa o que o artista é, o que fez. Não, se eu for por isso, vai sobrar pouca gente para a gente ler, pouca gente. Agora estavam querendo cancelar o Gauguin, né? Estavam querendo cancelar, já tinham cancelado, voltou a cancelar o Cellini. O Cellini tem um dos romances mais impactantes do século XX, e esse cara não era de direita, esse cara era fascista, nojentamente fascista. Mas o seu Viagem ao Fundo da Noite é um mergulho também no sórdido, né? Digamos assim, nas zonas mais recônditas da sujeira humana. Um grande romance. Agora, a poesia, eu acho isso aí... Não é só com a poesia, é com tudo, é com a literatura. A literatura, ela vive um momento aqui no Brasil, por uma razão que eu poderia, assim, se tiver mais um minuto, eu vou explicar e depois paro de falar, porque professores, vocês que são professores, sabem que a da gente sofre de incontinência verbal. Quando o Brasil entrou, ou conseguiu criar mecanismos universais de ensino, a partir do momento que começou a criar mecanismos de universalização do ensino, ou seja, década de 50 em diante, 60, 70, 80, na América Latina, porque é a razão porque, por exemplo, na Argentina, um aluno, eu vou falar aluno de letras, no primeiro ano de letras, tem mais cultura literária do que um aluno que está terminando o doutorado em letras. Um aluno do primeiro ano. Por quê? Porque em 30 toda a Argentina estava alfabetizada. Era um país com desníveis sociais menores, bem menores. Né? Era um país com uma dívida social também pequena. O mesmo acontece com o Chile, e até certo ponto, e com o Uruguai. Então, nesses países, a gente se surpreende, tu entra no metrô em Buenos Aires, tem gente que não Face lá, né? Mas tem gente lendo livros, revistas, jornais. Entra num ônibus aqui, se eu fiz uma viagem a Pelotas, um pouco antes da peste aí, a Pelotas, dar uma palestra lá, só eu tinha livros, só eu lia alguma coisa no jornal, no ônibus. Os outros ou ficavam no Face ali e tal, olhavam para a paisagem, assim, com olhar vazio, né? Olhar vazio. Mas isso se origina também, sabe, Eduardo? Eu acho que se origina do fato de que, no momento em que nós íamos a ter uma tradição letrada através das escolas, neste momento, vem, e eu não sou contra, claro, ninguém vai ser contra a TV, mas vem um poderoso, volumoso, dominante poder da indústria audiovisual. E aí não se forma a tradição letrada, né, que tenderia a se formar, ela não chegou a se formar. Então é um problema geral, sem uma resposta muito esperançosa, assim, né? E comparativamente. E no caso da poesia, o drama é pior. Mas se tu leres, um dia que tiveres um problema assim, com poesia, não entendi, pega e lê em voz alta. Vai entender. A poesia, quando lida, ela muda totalmente. Né? Ok, tá bem. Concluindo, vou passar para o Cabeda, que levantou a mão aqui, quer fazer uma última intervenção. Por favor, Cabeda.
Professor, quando o senhor falou em Manuel Bandeira e na simplicidade da sua poesia, me ocorreu também de uma outra forma, quando criticaram Picasso por ter entrado na sua fase dadaísta, né? Uhum. Eu penso que a simplicidade é algo que nós temos que preservar e manter. E agora, com relação a essa questão do processo que nós perdemos as escolas quando houve a revolução mecânica, a mecanização da agricultura, e essas pessoas vieram para a cidade e não tinha a escola, porque a escola não se investiu nas escolas, o que deveria ter sido investido, como fizeram no Canadá e em outros lugares, como a Austrália. E aí o que aconteceu é que as pessoas ficaram com menos tempo de escola, né, professor? Mas mesmo os que são escolarizados, sabe, Cabeda, esse é o problema. Se fossem só esses, a gente entende dentro do processo. Mas é que o aluno escolarizado chega hoje na universidade, em geral, na área humana, né? Na área, eu estou falando da minha área, eu também nem posso falar pelas outras, mas chega bastante desinformado, né? Bastante... lá pelas tantas, eu penso assim que hoje a tarefa do professor é dar bibliografia, né? Dar livros para eles. Você vai gostar, você vai gostar desse livro. Né? Eu prometo, mas aí no ano que vem, Flávio, nós podemos fazer um encontro sobre o assunto que me empolga, o assunto que me apaixona mesmo, que é o boom da ficção latino-americana. E aí falar de Llosa, Carpentier, Garcia Marques, Carlos Fuentes, Borges, Onetti, Sábato, porque a América Latina, com toda essa indigência, ela produziu a melhor literatura do mundo nos anos 60 e 70, disparadamente, se deu aqui. Né? O Brasil contribuiu com o nome do Guimarães Rosa. E se deu aqui. Né? Se deu aqui. Podia ter colocado o nome da Clarice, mas como a Clarice era um mundo muito introspectivo e esses romances eram romances globalizantes, totalizantes, acabou não entrando. Né? Hoje, o Llosa, por exemplo, reconhece que faltou a Clarice Lispector, né? Nesse número, nessa literatura aí. Mas aí a gente fala, tem uma literatura aí que maravilhosa, né? Nós, no Brasil, não temos, tirando Guimarães Rosa e Clarice, nós não temos como cotejar com a literatura que se produziu nesse período na América Latina. Produziu-se uma literatura, especialmente na Argentina, no Uruguai, no Peru e no México. E na Colômbia. Na Colômbia também. A Colômbia tem 5, 6 grandes escritores. Né? Então tá. Flávio, antes de fechar, posso concluir um... Claro, conclui. Professor Sérgio, é o seguinte, eu vou lhe propor uma aventura diferente. Tem uma curadoria que eu estou querendo fazer, que chama Diálogos entre Aviação e Direito. E tem uma área da poesia e aviação que é muito explorada. Tem vários... Saint-Exupéry é um mais famoso. Mas eu queria que o senhor me desse essa oportunidade, eu mandei aqui um convite no seu Instagram, para a gente pensar nisso, porque a literatura atrai pessoas de várias espécies. E o voar e a poesia tem muito a ver, porque quem voa na leitura é muita gente. Então, Eu só não vou falar, Eduardo, agora eu vou fazer uma brincadeira contigo, claro que aceito, mas o Eduardo é o seguinte, só não vou ler um poema maravilhoso, mas horrível para qualquer... chamado Morte no Avião, do Carlos Drummond de Andrade. É um poema em que ele acompanha um sujeito com uma voz que talvez seja a voz de Deus, no tempo que os aviões caíam mais, né? Isso é em 1940 e pouco. A voz de Deus que acompanha o último dia de um homem que, insciente, e ele trata a voz de que vem lá, que não sei se é de Deus, a voz do destino, a voz do que queiramos, a voz diz para ele, comes sem saber, comes, vives, beijas como se tivesse amanhã, como se voltasses amanhã. É extraordinário, mas esse não vamos lidar com isso aí. Né? Não vamos lidar com isso aí. Tem poemas interessantes, tem poemas futuristas sobre aviação, né? Muito interessantes. É um tema interessante mesmo, muito interessante. Ok. Valeu. Sérgio,
Primeiro, quero mais uma vez agradecer a tua presença, a tua disposição de conversar conosco. Quero dizer que a Amigos se sente muito grata por isso, porque nossos encontros são encontros de cultura. Acredito eu, né, que todos que participamos dessa live, desse encontro, nos sentimos um pouco mais aculturados do que antes, entendeu? Pelo menos conhecendo um pouco mais de Neruda, né? Então, isso foi uma generosidade tua, né? Fazer com que nós possamos aprender um pouco mais, né, sobre uma pessoa tão importante, né? E que foi importante e que é importante nas nossas vidas, né? Mas eu não quero desfazer os psicólogos aí que o Cabeda citou e dizer que, na realidade, nessa pesquisa não te consultaram, porque tu conseguisse manter a atenção das pessoas por 1h30, entendeu? Então, ultrapassou em muito esses 20 minutos. Né? Isso mostra o quanto é a tua competência, né, de ser professor. Mas, enfim, vamos nos despedir, vamos chegar na parte final, e vou pedir, então, ao Paulo Regis que faça as nossas honrarias finais aqui da Amigos. Por favor, Paulo Regis. Ok, Presser. Reiterando as palavras, queremos manifestar a nossa gratidão, professor Sérgio Gonzaga, por ter aceito o nosso convite. Uma palestra extremamente instigante e, quando for possível, volte sempre para o nosso convívio. Nós queremos agradecer e registrar as seguintes presenças: Maria Marta Altair de Conto, Pedro Gabriel Kene da Silva, José Alberto Wenzel, Marcelo Cabeda, Suzete Costa, Eurico Rodrigues, Maria Aparecida Cardoso da Silveira, Carme Marília Machado, Rosa da Silva, Léo Iolovitch, a Elaine Ferreira, Daniela Salete, Sandra Bundira e Amara Mena Barto. Mena Barreto. Professor Cláudio Fischer. E também quero registrar a nossa próxima semana, o evento que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 23 de agosto, dia 21, neste mesmo horário, será a palestra do escritor José Alberto Wenzel, que hoje ocupa uma cadeira na Academia Rio-Grandense de Letras. Estão todos convidados. Consideramos encerrados os nossos trabalhos. Desejamos uma boa noite a todos e muita saúde. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Tá bom, obrigado. Obrigado pela presença de todos. Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite, obrigada. Nada, tchau. Tchau, tchau.